Bom dia, Deus é maravilhoso. Ai, que bom poder estar falando com vocês. Hoje eu quero falar sobre Deus, o primeiro artista. Deus foi a primeira pessoa envolvida em arte no universo. Por quê? Por que isso? Porque Ele é criador. Deus zela pela criatividade. Vamos abrir as nossas Bíblias em Gênesis capítulo 1 e você vai ver que Deus foi realmente o primeiro artista, o primeiro criador do universo. Gênesis capítulo 1 diz assim: no princípio criou Deus os céus e a terra era sem forma e vazia, e as trevas cobriam a face do abismo, e o Espírito de Deus movia sobre as águas. E disse Deus: haja luz, e houve luz. Aqui nós podemos ver como o grande Deus, o Criador do universo, começou a criar as coisas. Incrível que todas as coisas têm harmonia entre si. Se você for olhar, ver Deus separando as águas e as águas. Depois Deus vai lá e faz dia e noite, faz as vegetações, e todas as vegetações, cada um com uma cor diferente, com um cheiro diferente, as plantas com semente de acordo com a sua espécie. Então o artista, o coração do artista, ele não vê só um aspecto da arte, mas ele vê a arte como um todo. E quando Deus criou o universo, ele viu isso. E depois Deus vai e faz os animais, cada um com seu jeito peculiar de ser. E depois de tudo pronto, Deus olhou a sua grande obra de arte e pensou em nos fazer, em nos criar. Então Deus vai lá, como um bom artesão, vai lá, pega do pó da terra e cria o homem à sua imagem e semelhança. E porque Deus é isso, e porque Ele nos fez isso, a imagem e semelhança de Deus, Deus vai e nos unge também como artistas. E nós podemos ver isso em Êxodo capítulo 31. Você pode abrir lá, Êxodo 31, nós vamos ver, é bíblico, a arte é uma coisa bíblica. A arte teve início no coração de Deus. Foi exatamente Deus que fez a arte. Olha o que diz lá no capítulo de Êxodo 31. Disse então o Senhor a Moisés: eu escolhi Bezalel, filho de Uri, filho de Ur, da tribo de Judá, e o enchi do Espírito de Deus, dando-lhe destreza, habilidade, plena capacidade artística. O que está falando aqui? Capacidade artística para desenhar, executar trabalhos em ouro, prata e bronze, para talhar, esculpir pedras, entalhar madeira, executar todo tipo de obra artesanal. E a gente pode ver aqui Deus derramando o dom da arte sobre a humanidade. Então, o seu chamado como um artista, como alguém que vai usar a arte para glorificar a Deus, deve ser entendido como uma escolha de Deus. E nós podemos ver que Deus ungiu aqui os artistas. E Deus te ungiu, assim como Ele ungiu Davi, assim como Ele ungiu as outras pessoas. Ele te ungiu para, através da arte, você proclamar o nome dele. Não é maravilhoso? Não é um desafio tremendo? Mas o artista não é só aquela pessoa que tem habilidade. Não é só aquela pessoa que sabe fazer muito bem feito e alegrar a multidão. O artista, ele que tem que ser totalmente ungido na presença do Senhor. Eu gosto muito de um versículo que fala assim: o Espírito do Senhor é sobre mim. Ele me ungiu para pregar libertação, para quebrar cadeias e anunciar o ano aceitável do Senhor. Deixa eu compartilhar uma experiência que eu tive. Lá na Amazonas, nós estávamos apresentando um teatro. O teatro é Agnus Dei, é baseado no livro de Isaías, onde fala que Jesus levou sobre si as nossas dores. E tinha um grupo de pessoas nos assistindo. E eu era uma das pessoas que estava apresentando. Eu apresentava uma mulher que carregava muitas dores.
E aí, naquela hora, eu olhei para a mulher. O artista, ele tem que ter esse olhar de empatia, de transmissão. E eu olhei para uma mulher que estava em pé, e enquanto eu apresentava e levava as minhas dores para Jesus, eu olhava em fé que aquela mulher, de uma forma ou de outra, ia ser tocada. E olha, deixa eu te dizer, aquela mulher estava sofrendo terríveis dores, tinha ido no médico, os médicos não davam jeito. E naquela hora, aquela mulher foi curada. Então, Deus te ungiu para isso. Mas não é só ter habilidade, ter unção, mas principalmente ter caráter. Porque não adianta nada você ter unção e não ter caráter. Não adianta nada você ter o dom e não ter o caráter. Então, abra sua Bíblia lá em Gálatas capítulo 5, porque o artista deve desenvolver o caráter de Deus na sua vida, porque senão, querido e querida, a coisa vai ficar só aí, entendeu? Você vai estar, Gálatas capítulo 5, você vai estar fazendo apresentações e não vai ter caráter. Então, é preciso ter caráter. Lá no versículo 22 fala: mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. E diz a Bíblia que contra essas coisas não há lei. Querido, o artista cristão, ele deve ter amor. Como assim? Amor pelo que faz, amor pelas pessoas. Ele não vai medir local, ele não vai medir consequência. Se tiver 10, ele faz bem feito. Se tiver 100, ele faz bem feito. Se ele for nos ricos, ele vai fazer bem. Se ele for na favela, ele vai fazer bem. Se o sol estiver quente, ele vai fazer bem feito. Se estiver chovendo, ele vai fazer com amor. Ele não vai medir consequências. E também, inclusive, amar as pessoas do grupo. Amor não é uma emoção, não é um sentimento, uma decisão de fazer bem aquilo que Deus tem nos confiado. Também alegria. O artista que tem caráter, ele, além de ter alegria no que faz, ele espalha alegria para as pessoas que estão do seu lado. As pessoas têm prazer de estar com ele. Ele tem paz. Claro que no meio de um grupo há atritos, muitas vezes desavença. Mas o artista de Deus, que tem caráter, ele vai trazer a paz. E a Bíblia diz: bem-aventurados pacificadores. E você é um chamado a trazer a paz. Bondade é a marca principal. Fidelidade, como é que é esse negócio de fidelidade? Fidelidade ao seu líder, ao seu pastor, à sua equipe, onde vai ter um ambiente de confiança. As pessoas vão poder confiar em você, você vai poder confiar nela. Mansidão. Gente, nós temos tantos atritos e nós temos que desenvolver mansidão. Pensar 5 segundos antes de tomar uma atitude. Ter um coração manso, um coração brando, ter um coração ensinável. Então é muita coisa que o artista precisa desenvolver antes de dizer sim ao chamado. Domínio próprio. Tem muitas pessoas que são lindos no palco, são maravilhosas nas apresentações, as festas são maravilhosas, mas não tem domínio próprio. Na era do WhatsApp, nós usamos o WhatsApp de uma maneira indevida. Vem um vídeo pornográfico, aí você aceita e ainda compartilha com outras pessoas. Mas o cristão de caráter, ele precisa exercer o domínio próprio, porque a palavra de Deus diz que mansidão, domínio próprio, é fruto do Espírito Santo. Então, querido e querido, não adianta você ser ungido, não adianta você ter oportunidade se você não tem caráter. Caráter é a marca do cristão. Então, vamos pedir ao Senhor. Eu quero que o Espírito Santo entre aí no seu coração agora. Você que está me ouvindo, você que está aí sentado vendo esse vídeo, que o Espírito Santo entre no seu coração agora, mudando o teu caráter, te transformando num cartista que glorifica o nome do Senhor. Eu gostaria de orar por você. Abaixa a sua cabeça. Eu vou orar por você. Vou pedir o Espírito, o mesmo Espírito de Jesus,
que te unja nesta hora. Senhor, nesta hora eu quero pedir, Senhor, pelos meus irmãos que estão me ouvindo agora nesse vídeo, Senhor. Unja eles com o teu Espírito. Como diz a tua palavra, o Espírito de Deus é sobre mim. O Senhor tem chamado esse grupo de jovens para pregar as boas novas através da arte. Entra nessa sala agora. Toca agora, Jesus. No nome de Jesus. Amém. Querido, que Deus te abençoe, te guarda e que você seja mesmo chamado em nome de Jesus. Amém.